Mário Jorge Lobo Zagallo, o homem que é sinônimo de seleção brasileira, o maior vencedor da história com o Brasil, seja como jogador, como treinador ou até mesmo auxiliar. Uma lenda no futebol mundial. Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé, é verde, amarelo, é Brasil, gente! Posso morrer agora, não tem problema! Em 1958, Mário Jorge Lobo Zagallo vestia a camisa 7 na conquista da Copa da Suécia. Zagallo participou de 7 mundiais, venceu 4. Além de 58, ergueu também a taça de 62. Comandou o Tri em 70 e trabalhou ao lado de Carlos Alberto Parreira no Tetra de 94. Em 1997, após ser campeão da Copa América, respondeu às críticas. Vocês vão ter que me engolir. Sou brasileiro. Eu sou verde e amarelo. Não admito que torçam contra o Brasil. Uma carreira de quase 60 anos dedicada ao futebol. E como ele mesmo gosta de dizer, pelo amor à amarelinha. Dentro do futebol, a amarelinha é da minha vida desde que eu comecei a jogar, que eu pensei nela. Chegou um pouquinho tarde, mas chegou bem e bem. Um alagoano de Maceió que engatinhou no Rio. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu tinha 8 meses. Eu vim com meus pais, minha mãe, meu irmão que tinha 9 anos na época, e fui morar na Tijuca. Meus pais eram contra que eu fosse jogador de futebol. Até que um determinado dia um dirigente, não tem problema nenhum. E aí eu comecei a jogar primeiro no Juvenil do América, em 1948. Para depois fui jogar no Juvenil do Flamengo. Como jogador, Zagallo conquistou 5 vezes o Campeonato Carioca, 3 vezes pelo Flamengo e 2 pelo Botafogo. A ligação de Zagallo com a seleção começou antes mesmo dele ser jogador de futebol profissional. Soldado do Exército, foi convocado para fazer a segurança nas arquibancadas do Maracanã, na final da Copa do Mundo de 1950. Jamais poderia pensar que 8 anos depois eu estaria vestindo a amarelinha. Estrear na seleção um mês antes da Copa do Mundo, no Maracanã lotado e em busca de uma vaga entre os convocados. Um desafio grande para qualquer jogador, não para o camisa 11 daquele Brasil e Paraguai em maio de 1958. Com a 10 eu não vou chegar nunca na seleção, porque é o local onde tem os melhores jogadores. Eu vou passar para a ponta esquerda. Aí passei para 11. Então hoje eu posso dizer que o meu sonho de 17 anos, ela deu certo. O embarque da seleção naquele 24 de maio de 1958 foi o início de um dos principais momentos da história do futebol brasileiro. O Leozito bateu, levantando para Pelé. Pelé domina, fugiu da área, ajeitou, tenta dar na brecha para Babá, para Pelé, na boca do gol, fechou para Babá, chutou. Uma também espetacular com Pelé. 2 gols para o Brasil. 0 para a União Soviética. Eu fazia a função de um terceiro homem quando o Brasil perdia a posse da bola. E quando o Brasil tomava a bola, eu era um ponto esquerdo aberto. Ao conhecer Pelé, Zagallo pensou: esse garoto deve ser fenomenal. Zagallo e o mundo conheceriam o jovem talento de 17 anos. Zagallo virou titular já na Suécia. A capacidade de atacar e, ao mesmo tempo, ajudar na marcação do meio-campo encantou o técnico da seleção.
29 de junho é o dia da final. O campo está impraticável. Os suecos usam lonas, baldes e grandes esponjas para secar o gramado. Será que nós vamos chegar e não vamos ganhar isso? Eu tive a felicidade até de salvar um segundo gol contra o que o Gilmar escorregou, porque vinha de 3 dias de chuva direto, né? Escorregou e eu, não foi Fiola, não fui eu, foi Deus, e eu tirar de cabeça o gol que seria o segundo da Suécia. Zagallo bate o escanteio e depois vai buscar o rebote para fazer o 4º gol. O rei Gustavo da Suécia quebra o protocolo. Em vez de os jogadores subirem à tribuna, ele desce ao campo. Emoção pura para os brasileiros na comemoração do título mundial. Para os jogadores do Brasil, o Maracanã acontece na Suécia. O público não entende o que houve. Brasil, campeão mundial de futebol. Eu não boto nunca a seleção de 58 atrás da de 70. Em 62, Zagallo já tinha trocado a camisa rubro-negra pela alvinegra do Botafogo. Inúmeras vezes, perguntado por sua preferência, respondeu: "A minha preferência é a seleção brasileira." Aos 31 anos, foi ao Chile defender as cores verde e amarelo. Gol de Zagallo de cabeça! Zagallo, primeiro gol do Brasil na 7ª Copa do Mundo. Foi a Copa da Genialidade de Garrincha. Para Zagallo, o grande nome daquele Mundial. A época de Pará foi quando me fizeram um convite. Você aceita ser técnico do juvenil? Eu digo, aceito agora. Não quero saber de despedida, penduro o chuteiro agora, começa amanhã. Como técnico, Zagallo ganhou 5 vezes o Campeonato Carioca. 1 pelo Fluminense, O Fluminense mostrou com humildade. 2 pelo Botafogo e 2 pelo Flamengo. O último título da carreira foi comandando o rubro-negro em 2001. Zagallo, você está preparado para assumir a seleção brasileira? Eu disse, claro que estou. Era a coisa que eu mais desejava, depois de jogador, ser técnico de uma seleção brasileira. E atenção, o técnico da seleção brasileira, João Saldanha, acaba de ser substituído por Mário Jorge Lobo Zagallo. Os motivos da substituição ainda não foram totalmente esclarecidos. Aos 39 anos, Zagallo comandou um time cheio de estrelas. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho. Mostrou que era possível administrar egos e chegou ao primeiro título mundial como treinador. Ele discutia com você como jogador de futebol. E 2, como treinador, que sabia. Ele não estava ali de orelhada. Eu mudei totalmente a seleção brasileira, a parte tática. Botei o Piazza de parte zagueiro. O Rivelino, que jogava na minha esquerda, eu passei para a ponta esquerda, fazendo uma função que eu fazia em 58 e 62. O Tostão, que jogava atrás, eu passei a jogar na frente como um pivô de basquete. O Zagallo era um técnico muito preparado e preocupado com os detalhes táticos. Os treinamentos, com a maneira de jogar, a função dos jogadores em campo. Era um treinador na época, né? Realmente moderno, um futebol, uma maneira de ensinar ou de posicionar os jogadores prática. Minha cabeça, a ideia inicial era fazer um 4-3-3. Com isso, a seleção criou uma maneira de jogar sensacional com os jogadores. Quando pegava a bola, era qualquer coisa assim de mirabolante. O grande jogo para mim foi Brasil e Inglaterra. Nós ganhamos de 1-0, a seleção poderia ter ganho de 1-0 como ganhou, poderia ter perdido de 1-0, como poderia ter terminado empatado, porque foi um jogo de xadrez esse jogo. E tem o próprio Tostão, eu já ouvi ele falando que para ele foi o jogo contra o Uruguai.
Nós estávamos perdendo, nós empatamos aos 44 com o gol do Clodoaldo. E depois eu dei um esporro daquele grande, porque nós não poderíamos continuar jogando como estávamos. O time voltou outro e nós ganhamos um jogo de 3-1. O europeu gostava de espaço. Nós passamos a não deixar os espaços para ele. Tomou espaço. Tomou seu espaço. Jairzinho, que fez uma das melhores Copas que ele fez na vida dele. O Tostão, jogando fora da posição com a cabeça. Pelé pelo lado direito, Rivelino pela esquerda. E chegava o Gerson. Exatamente. E até que aconteceu o lance do gol. Vamos mostrar aqui. O gol contra a Itália na final, que o Clodoaldo faz fila e dribla 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e dribla e o Gerson do lado dele ali, e o Corró driblando todo mundo, e a bola passa, e a bola vai parar no Pelé, que toca no Carlos Alberto e sai aquele gol fantástico. Na ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, caminho, atirou, gol! Mundial de Futebol, podem comemorar, chorem conosco! 1974, Alemanha Ocidental. Zagallo, de novo, estava à frente da seleção brasileira. Mas ele sabia que naquele Mundial tudo seria diferente. Mudanças no time e Holanda pela frente. Sabíamos que íamos enfrentar a melhor seleção da Europa, que era a Holanda, né? Porque ela estava jogando, inclusive, de uma maneira totalmente diferente das outras seleções. Cada um sabia o que ia fazer, a movimentação era constante. No início do jogo, a camisa, então tricampeã, intimidou os holandeses. Mas Neeskens, aos 6 do segundo tempo, e Cruyff, aos 20, selaram a derrota brasileira. Zagallo, resignado, disse: caímos diante de um futebol de primeira linha. Trabalhamos juntos na Copa de 86. Exatamente, comentarista na Copa de 86. Ganhou quem tinha que ganhar. Uma vitória merecida da Argentina, já que a Alemanha se preocupou muito na marcação sobre Maradona. Zagallo voltou, tem 13 letras. Em 1991, Zagallo estava de volta à seleção brasileira, mas desta vez numa nova função, coordenador técnico. Numa parceria com Carlos Alberto Parreira, que havia sido seu preparador físico em 1970. Aqui é amigão, como se fosse um irmão mais velho, um pai, conselheiro, é tudo. Para nós jogadores é muito querido, todos têm uma consideração imensa, porque é mais do que um treinador, é um pai. É uma pessoa que nos momentos mais críticos nos protege. Eu não me considerava ali o auxiliar, né? Eu achava que eu ia colaborar como técnico e não tinha vaidade. A gente trocava ideias, né, táticas, a parte técnica dentro de campo, ele sempre fez e muito bem. Eu e o Parreira éramos uma pessoa só. Isso é que foi fundamental para o sucesso dessa Copa do Mundo de 94. Seleção criticada, olhada com desconfiança. Mas para o velho Lobo, o time, tecnicamente, era bom. Chegar perto do Parreira, em 94, que ele não estava vendo os pênaltis, não queria ver. Aí ele ficou de costas. Aí eu falei para ele, nós vamos ser tetracampeões agora. Era o Baggio que ia bater o pênalti. Olha, vamos ser tetra agora. Aí ele foi lá e... Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! Zagallo, o único ser humano do planeta 4 vezes campeão em Copas do Mundo. Eu vou falar que eu preferia ser técnico.
pelo sucesso que eu tive. Da seleção ou de algum clube? De seleção. Com a conquista do Tetra, Parreira deixou a seleção e abriu caminho para a volta do velho Lobo ao comando. O primeiro desafio foi tentar a conquista do ouro na Olimpíada de Atlanta em 1996. Mas com uma derrota inesperada na semifinal para a Nigéria, o Brasil conseguiu apenas a medalha de bronze. Oruma, já partiu o jogador, parte o lançamento nas costas do nigeriano, olha a sobra. Canu, perigou, entrou, bateu, acabou! Terminou! Termina o jogo! Termina a prorrogação, termina o sonho do ouro no futebol para o Brasil. Nossa equipe tinha tudo para disputar uma final e poderia ser campeã e acabou cedendo, então isso está engasgado. A perda do ouro, assim como as convicções do treinador, muitas vezes confundidas com teimosia, geraram muitas críticas da imprensa, que começou a bater duro em Zagallo. A resposta veio com o título da Copa América de 1997. Vocês têm que me engolir foi uma resposta dada a duas pessoas, dois jornalistas, que eu botei uma pedra em cima que não falaria mais no assunto, mas vocês me perguntaram, eu só não falei o nome das personagens, né? Tá. Mas foi uma frase que saiu espontaneamente. Vocês vão ter que me 98 foi a 6ª Copa do Mundo de Zagallo. O velho Lobo voltou, ocupando sozinho o posto de comandante. No caminho da seleção, mais uma vez a forte Holanda. Emoção na decisão por pênaltis. Mas, momentos antes das cobranças, uma imagem ficou marcada na memória do torcedor. Essa hora que é importante, essa coisa do Zagallo, esses 50 anos de futebol, essa hora que isso é importante. Nós vamos ganhar, ele disse. É uma das coisas que me arrepia, mas está me arrepiando mesmo, porque nós não ganhamos a Copa. Mas o que marcou, e esse arrepio aqui está me falando mais alto, foi esse jogo contra a Holanda. E eu tive uma felicidade, né? Até é só pegar imagens. Nós vamos ganhar. Vamos lá que nós vamos ganhar esse time novamente. Vamos ganhar nos pênaltis. Falando para o Tafarel, olha, você já ganhou em 94, você vai novamente ganhar. Batendo o pênalti para a Holanda, se der Tafarel acaba, Ronald depois bateu, acabou! O Brasil está na final! No dia da final contra a França, uma convulsão do artilheiro Ronaldo desestabilizou a equipe e o Brasil acabou perdendo a partida. O do ônibus da concentração até o estádio, na Saint-Denis, parecia que nós estávamos no enterro. Na pré-eleição eu já tinha escalado o Edmundo. Inclusive me lembrei, né? Eu digo, olha, eu sou uma pessoa experiente. Na Copa do Mundo de 62 nós perdemos o maior jogador do mundo, que era o Pelé, contundido. E agora nós estamos perdendo o Ronaldo, porque ele não ia jogar. Foi para uma clínica, com um problema ele não ia jogar. Então eu estou dando um exemplo que nós temos que tirar forças, como nós fomos bi sem o Pelé. E agora nós vamos ganhar essa Copa sem o Ronaldo. Isso dentro da pré-eleição para puxar a moral do grupo. Um clima de tensão tomou conta do vestiário brasileiro. A decisão tinha que ser tomada. A França aproveitou a apatia que dominou o time em campo. Derrota por 3-0. A decisão foi minha porque veio da clínica. Os médicos não falaram nada, então eu assumi uma responsabilidade. E eu faria hoje a mesma coisa que ele jogaria. E no intervalo do jogo, ainda chamei perto dele e disse assim, você está em condições de continuar? Ele disse, Zagallo, pode deixar que eu não estou sentindo absolutamente nada. Ele não estava sentindo nada, mas o Brasil estava apático. E eu pensei que a entrada dele fosse dar outro ânimo. E não deu. E não deu, infelizmente.
Quando eu cheguei da Copa em casa, a minha mulher disse assim: não fique preocupado, porque o que marcou essa Copa foi a sua atitude diante do jogo da Holanda, de você falar com cada jogador que ia marcar os pênaltis, dando incentivo, dando moral, né, para nós chegarmos à vitória. O que aconteceu com a França foi um problema geral. De volta ao comando de um clube, Zagallo ajudou o Flamengo a conquistar o seu terceiro tricampeonato estadual em 2001. Petkovic bateu a falta! Gol! O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho é que manda aqui. Mário Jorge Lobo Zagallo, o técnico que mais vezes dirigiu a seleção brasileira, 126 jogos. Em alguns momentos, questionado, vaiado, mas sempre sincero. E combatia as críticas de frente. Estou aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Quis o futebol que o último trabalho do velho Lobo fosse uma Copa do Mundo, a de 2006. Zidane faz o cruzamento, bola fechada! Gol! Da França, Henry. Aquele início de trabalho teve uma interferência, aquela festa, aquilo ali eu acho que mexeu. Porque eu não vejo uma razão maior de uma seleção, de repente, porque não foi um, não foram dois, não foram três, foi o time todo. Não jogaram bem. Depois do Mundial, Zagallo passou por momentos difíceis fora do futebol. Aposentado, teve que encarar de frente a depressão. Vou te contar. Depressão é uma doençazinha triste. Durou quanto tempo, Zagallo? Olha, eu fiquei alguns meses com ela. E ela foi embora sozinha. O número que ele sempre gostou de usar. Títulos começaram a surgir e começaram a falar: não, o Zagallo é o 13 da sorte. Eu digo, não é o 13 da sorte, é o 13 de Santo Antônio. Porque a minha mulher, ela era devota de Santo Antônio, e aí eu aproveitei e botei o número 13 nas costas e fiquei vendo o resto da minha vida com 13. Em 2013, Botafogo e CBF, em parceria, inauguraram uma estátua para Zagallo. Zagallo não veste a camisa do Botafogo, e sim da seleção. E leva nas costas o número 13, é claro, o número da sorte de Zagallo. A gente sente falta de você estar ali comandando, dentro do campo, do gramado, né? De dar as determinações daquilo que vai ser feito. Eu dou sangue para esse futebol brasileiro. Eu vivo a amarelinha. Isso está dentro de mim. Se você dissesse assim, ó, Zagallo, isso para fazer não dá. Ele então me dá a bola aqui. Ele ia fazer. É diferente. O Zagallo se arrepiava todo, sabe? E aquilo ali mexia com os jogadores. É como se ele convencesse, né, a nós jogadores o quanto era importante a gente sentir o peso da camisa da seleção brasileira. Zagallo é o meu mentor. Se eu hoje sou técnico de futebol, eu agradeço ao Zagallo. Tem uma história irretocável e que merece todos os méritos, todo o reconhecimento, todo o aplauso. Eu me emociono. Tinha que botar uma estátua na porta da CBF. Aquela escada, aquele prédio monumental, beleza. 200 vezes campeão do mundo, uma escadaria para você entrar. Aí antes de você entrar, você tem que cumprimentar o cara. Ninguém fez o que esse cara fez. Ele foi bicampeão mundial.
campeão como treinador mundial, campeão mundial como auxiliar do Parreira. Ninguém tem isso. E ninguém vai ter no mundo isso. Então esse cara tem que ser tratado como rei. Mais do que ele fez, ninguém. É isso. E valeu a emoção. Eu sou um abençoado dentro da minha vida, familiar, dentro do esporte, porque deu tudo certo na minha vida. Eu moro no 13º andar, eu voto na 13ª zona eleitoral. Teve 4 filhos? Eu tive 4 filhos, 6 netos, são 10, e 3 bisnetos, são 13. Eu não encomendei nada, o 13 chegou, o que é que eu vou fazer? Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé.